Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação aqui no canal. E hoje vamos continuar a leitura do livro A Oração que Funciona. Hoje leremos o capítulo 10, a parte 2. Se você está chegando agora, eu vou deixar o link da playlist na descrição deste vídeo. Se você está esperando uma resposta de Deus ou precisa de um milagre, não deixe de ouvir o audiobook completo deste livro maravilhoso, que tem sido uma fonte de bênçãos para as nossas vidas. Capítulo 10, parte 2. Certo pastor da Inglaterra sugeriu aos seus membros que orassem diariamente pelo pior homem que conhecessem e depois fossem falar-lhes acerca de Jesus. Apenas 6 concordaram em fazer a experiência. Ao chegar em casa, o pastor começou a orar. Depois pensou: não posso deixar isso apenas a cargo de minhas ovelhas. Tenho que fazê-lo eu mesmo. Não conheço pessoas ruins. Terei que sair para indagar. Aproximou-se de um homem com ar de valentão que encontrou na rua e perguntou: você é o pior homem desse bairro? Não, não sou. Importarei de dizer-me quem é ele? Não me importo. Você o encontrará naquela rua, casa número 7. O pastor bateu a porta da casa 7 e entrou. Estou procurando o pior homem da minha paróquia. Disseram-me que ele poderia ser o senhor. Quem lhe disse isso? Trago aqui e lhe direi quem é o pior homem. Então, quem é o pior homem do que o Senhor? Todo mundo o conhece. Mora na última casa, naquela quadra. É o pior homem daqui. O pastor dirigiu-se à casa indicada e bateu à porta. Uma voz irritada gritou: entre! Ali estava um casal. Espero que me desculpem, mas sou o pastor da igreja ali adiante. Estou procurando o pior homem das redondezas, porque tenho algo a dizer-lhe. É você este homem? O outro voltou-se para a esposa e disse: mulher, conte a ele o que lhe falei há 5 minutos. Não, conte você mesmo. O que estão dizendo? Indagou o pastor. Bem, estou bebendo sem parar há 3 meses. Já tive delírios e empenhei tudo o que podia empenhar dessa casa. Há 5 minutos atrás eu disse à minha esposa: mulher, isso precisa terminar. Se isso não parar, eu paro. Vou afogar-me. Foi quando o Senhor bateu a porta. É verdade, Senhor. Sou o pior homem do bairro. O que tem a dizer-me? Estou aqui para dizer-lhe que Jesus Cristo é o maior Salvador e que Ele pode transformar o pior homem do mundo num dos melhores. Ele fez isso comigo e fará com você. O Senhor crê que Ele pode fazer isso comigo? Tenho certeza que sim. Ajoelhe-se e peça-lhe. E não somente aquele pobre bêbado foi salvo de seus pecados, como também hoje é um crente feliz que leva outros bêbados ao Senhor Jesus Cristo. Certamente nenhum de nós tem dificuldade em crer que Deus pode, em resposta à oração, curar doentes, enviar chuva ou bom tempo, dispersar nevoeiros ou evitar calamidades. Estamos lidando com um Deus cujo conhecimento é infinito. Ele pode colocar na mente de um médico uma orientação para receitar certo remédio, regime alimentar ou determinado tratamento. Todo conhecimento médico vem de Deus. Ele conhece nossa estrutura, pois foi Ele quem a criou. Ele a conhece melhor do que o mais sábio médico da terra. Ele criou e pode restaurar. Cremos que Deus deseja que utilizemos os conhecimentos médicos, mas cremos também que Ele, com seu maravilhoso conhecimento, pode curar e às vezes cura sem a cooperação humana. E Deus deve ter liberdade de operar a seu modo. Temos uma acentuada tendência de limitar a atuação de Deus ao método que aprovamos. O objetivo dele é glorificar seu nome, respondendo às nossas orações. Por vezes, ele vê que o nosso desejo é correto, mas nossa petição é errada. O apóstolo Paulo pensava que poderia trazer mais glória para o nome de Deus somente se o espinho que havia em sua carne fosse removido. Mas eu sabia que ele seria melhor e faria melhor trabalho com o espinho do que sem ele. Portanto, Deus disse: não, não, não à sua petição. E depois explicou o porquê. O mesmo aconteceu a Mônica, que orou muitos anos em favor de seu filho Agostinho, que era um homem licencioso. Quando este resolveu abandonar o lar e cruzar o mar em direção a Roma, a mãe orou fervorosamente com desespero para que Deus mantivesse o filho junto dela e sob sua influência. Dirigiu-se a uma pequena igreja próxima da praia
a fim de passar ali a noite em oração, perto do lugar onde o navio estava ancorado. Mas o dia nasceu e ela descobriu que o navio partira enquanto ela orava. Seu pedido fora recusado, mas seu verdadeiro desejo foi atendido, pois foi em Roma que Agostinho conheceu Ambrósio, que o conduziu a Cristo. Como é confortador saber que Deus sabe o que é melhor para nós. Entretanto, não devemos achar absurdo que Deus permita que certas coisas dependam de nossas orações. Algumas pessoas dizem que se Deus realmente nos ama, Ele nos dará o que é melhor para nós, quer peçamos ou não. O Dr. Fojk observou, com muito acerto, que Deus já tomou a seu cargo muitas coisas. Ele nos promete as estações de plantio e colheita. Entretanto, o homem tem que preparar o solo, semear, capinar e colher, para que Deus faça a sua parte. Deus nos dá o alimento e a bebida, mas Ele deixa a nosso cargo pegar, comer e beber. Existem coisas que Deus não pode, ou pelo menos não quer fazer sem a nossa cooperação. Ele não pode fazer certas coisas a menos que exercitemos nossa mente. Ele nunca inscreve suas verdades nos céus. As leis da ciência sempre estiveram aí, mas temos que pensar, experimentar, pensar outra vez, se quisermos utilizar essas leis para o nosso bem e para a glória de Deus. Deus não pode realizar certas coisas a menos que trabalhemos. Ele depositou o mármore nas colinas, mas nunca construiu uma catedral. Encheu as montanhas de minério de ferro, mas Ele próprio nunca fabrica uma agulha ou uma locomotiva. Ele deixa isso a nosso encargo. Temos que trabalhar. Então, se Deus deixou algumas coisas para o homem realizar com seu trabalho e raciocínio, por que não deixaria algumas também para realizarmos com oração? E foi o que Ele fez. Pede e receberás. E existem bênçãos que Deus não nos dará a não ser que peçamos. A oração é um dos 3 meios pelos quais o homem coopera com Deus, o maior deles. Os homens de poder são, sem exceção, homens de oração. Deus derrama o Espírito Santo em plenitude apenas sobre as pessoas de oração. É pela operação do Espírito Santo que vêm as respostas de oração. Todo crente tem o Espírito de Cristo habitando nele. Pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas o homem que persiste em oração deve ser cheio do Espírito de Cristo. Uma missionária nos escreveu recentemente que se dizia de John Hyde que ele nunca conversava com um homem não convertido sem que este se convertesse. Mas se Hyde falhasse na primeira tentativa, não conseguindo tocar o coração da pessoa, voltava ao quarto e lutava em oração até descobrir o que havia em si mesmo que o estava impedindo de ser usado por Deus. Quando somos cheios do Espírito de Deus, não podemos deixar de influenciar outros para irem ao Senhor, mas para possuirmos poder entre os homens, precisamos primeiramente ter o poder de Deus. Contudo, a pergunta que deve preocupar-nos mais não é como Deus atende a oração, mas sim, será que oro realmente? Que maravilhoso poder Deus coloca ao nosso dispor. Será que pensamos que vale a pena agarrar-nos a qualquer coisa que desagrade a Deus? Amigo, confie em Cristo completamente e verá que Ele é totalmente fiel. Então, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao fim de mais um capítulo. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho com as notificações e não deixe de assistir a playlist completa deste livro que é uma bênção em nossas vidas. Um abraço e até o próximo vídeo.